Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é contaminação. Senhor nosso Pai, eu lhe peço, me capacite uma vez mais a compartilhar essa mensagem tão importante que o Senhor nos trouxe também nessa semana, compartilhar de forma correta com os meus irmãos, cada um receba no coração, em nome de Yeshua, pelo teu poder através da Ruach HaKodesh, que cada um receba no coração, dê atenção, avalie a sua vida naquilo que se faz necessário, correção, em nome de Yeshua, nos ajude. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Fica conosco, já se faz tarde, nós dependemos do Senhor, em Ti nós confiamos. Beijo Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: contaminação. Nessa paraxá 26, Shemini, oitavo, ela nos ensina também sobre as leis Kashrut, as leis de Hashem, e entre estas instruções estão as proibições de nos alimentarmos com certos animais sob pena de sermos contaminados fisicamente, contaminados espiritualmente. Nesta ordem, as Escrituras Sagradas nos ensinam que desde os tempos antigos, antes da Torá ser entregue ao povo de Israel, antes mesmo do dilúvio, existiam os animais puros e impuros. E nós podemos entender que Noé conhecia bem quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros, e a diferença que existia entre eles. Depois, muitos anos mais tarde, quando a lei foi entregue por Hashem ao povo de Israel por intermédio de Moshe, foram especificados quais eram os animais puros, próprios para o consumo, e os impuros, portanto impróprios para o consumo. Hoje essas leis estão sendo extremamente questionadas, onde as pessoas alegam que, com a modernidade que está sendo implementada sobre a terra, estas leis precisam ser revistas e atualizadas. Na verdade, essas pessoas é que precisam voltar para as suas origens, para a nossa raiz. Yeshua é essa raiz, e tomar consciência do caminho perigoso que elas estão seguindo, justificando o pecado, alegando ser uma evolução da humanidade. Que loucura! Importante saber, pela lei de causa e efeito, haverá consequências, e quem sabe as pessoas acordem para a realidade de Hashem através de Yeshua. Recentemente foi publicada uma matéria sobre uma empresa de proteínas moleculares, cujo nome é Moolec Science, com sede em Luxemburgo, na Europa, que conseguiu fazer a integração do DNA do porco com o grão de soja. Surpreendentemente, as proteínas solúveis nesses grãos de soja modificados, agora levemente rosadas, serão oferecidos como uma alimentação alternativa para as pessoas. Uma proteína animal que pode ser plantada. Muitas pessoas celebraram e apresentaram essa iniciativa como parte de um esforço
mais amplo para reduzir os investimentos com a criação de animais no campo, da forma como conhecemos, alegando que será mais nutritivo, além de reduzir também os impactos no meio ambiental. O trigo era inicialmente uma planta diploide, definida com 14 cromossomos. Depois foi modificado geneticamente e tornou-se tetraploide, com 28 cromossomos. E recentemente foi modificado geneticamente mais uma vez, misturado com o gene do girassol, e se tornou hexaploide, com 42 cromossomos. Isso também foi celebrado com uma grande conquista para a alimentação humana, onde alegaram que esta nova espécie será mais resistente às pragas e poderá ser produzidas até em terra seca, aumentando a sua produção e reduzindo os custos do plantio. Esse trigo hexaploide alienígena, com 42 cromossomos, foi desenvolvido na Argentina e está sendo cultivado na Argentina e no Brasil, ocupando hoje cerca de 8% da área de plantio de trigo em todo o mundo. Esse novo trigo, conhecido como HB4, tem sido motivo de duras críticas por parte de muitos países no mundo, que afirmam que esse tipo de trigo, HB4, possui na sua composição, um herbicida extremamente perigoso para a saúde humana, perigoso para a saúde animal e até mesmo para o meio ambiente. Irmãos, preste atenção. Nós tínhamos um trigo com 14 cromossomos. E hoje o trigo está com 42 cromossomos. Isso é muito sério. E ainda existem pessoas que acreditam que isso não afetará a vida delas, seus organismos, seus órgãos, sem contar o que essas pessoas podem legar através do DNA para a sua geração futura. Defeitos, falhas. Vamos entender o que Hashem diz sobre isto? As escrituras sagradas nos orientam com detalhes que não deveríamos misturar as coisas. Não permitir o cruzamento de animais de espécies diferentes. Não deveríamos semear o campo com 2 tipos de sementes diferentes. Nem tampouco utilizar roupas com tecidos misturados. Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 19. Observe meus regulamentos, não deixem seu gado cruzar com o gado de outra espécie. Não semeie seu campo com 2 tipos diferentes de grãos. Não vistam roupas de tecido feito com 2 tipos diferentes de linho. Eu realmente não tenho nenhuma dúvida sobre o que Hashem pensa sobre termos produtos geneticamente modificados, principalmente alimentos. Carregando o selo do T, que nos arremete ao símbolo do Tau, e oculta nele o nome de Tamuz. A maior parte da população não compreende as implicações que existem para o nosso organismo em consumir esses produtos alterados geneticamente. Entretanto, existem estudos com apresentação de estatísticas que apontam que
depois que estes produtos geneticamente modificados começaram a ser consumidos, aumentou de forma assustadora, em uma escala imensa, o número de pessoas com câncer. Entre outros prejuízos à saúde em todo o mundo. Mas isso pode ser coincidência. Não sabemos quais outros impactos a médio e longo prazo esses produtos geneticamente modificados podem produzir nos organismos das pessoas que os consumirem. E eu não acredito que alguém tenha interesse de divulgar tais informações. Da mesma forma que uma pessoa pode mudar a sua posição em relação a um assunto em função do que ela ouve, o nosso corpo também pode mudar em função do que ingerimos. O fato é que Hashem nos instruiu para não misturarmos as coisas, para não nos alimentarmos com animais impuros, para o nosso próprio bem. Um dos nossos filhos nessa semana discorreu sobre o capítulo 11 do livro de Vaikra, que descreve com detalhe os animais puros que podemos comer e os impuros que não podemos comer. Eu vou ler o encerramento do capítulo 11 do livro de Vaikra. Vaikra, Levítico capítulo 11, versículo 46 e 47. Este é, então, a lei concernente aos animais, às criaturas voadoras e todas as criaturas vivas que se movem na água, e todas as criaturas que enxemeiam sobre o solo. Seu propósito é fazer a distinção entre o impuro e o puro, e entre as criaturas que podem ser comidas e as que não podem. Essa palavra puro em hebraico é tahor, que significa também sem corrupção, sem mistura. Quando Hashem nos dá uma instrução para não fazermos alguma coisa, é muito importante lembrarmos que a primeira instrução de não fazer foi dada aos nossos pais no Gan Éden. E era relativa à alimentação. Mas hoje em dia as pessoas têm desprezado a importância de uma alimentação saudável, uma alimentação pura, com animais puros. Hashem deu uma instrução para Adão que foi desprezada, e temos as consequências dessa desobediência no nosso DNA até os dias de hoje. O desejo de Hashem para a nossa vida é de que nos apartemos de todo e qualquer tipo de mistura, principalmente do sincretismo religioso. Nosso alimento espiritual também precisa ser puro, e que sejamos purificados diante de Hashem em todas as áreas da nossa vida. Yaakov nos adverte a nos apartarmos de tudo que é impuro. Yaakov, Tiago, capítulo 3, versículo 10 e 11. Da mesma boca procedem bênção e maldição, irmãos. Não é correto que as coisas sejam dessa forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Pode? Irmãos, para sabermos se uma água é adequada para o consumo, precisamos saber se ela está sem nenhuma cor, sem nenhum sabor, sem nenhum cheiro. Depois, o ideal é solicitar uma análise laboratorial para certificar que essa água está livre de micro-organismos, como bactérias, protozoários, entre outras coisas que podem prejudicar a nossa saúde, como metais pesados.
Mesmo a água cristalina aos nossos olhos pode ser amarga no nosso paladar. Yeshua nos ensinou, Mateus capítulo 7, versículo 18 e 19. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Entretanto, de alguma forma, em algum momento, será revelado do que nós somos verdadeiramente feitos. Se somos ou não saudáveis espiritualmente. Disto depende o tipo de fruto que nós daremos. No trecho que lemos hoje, da Brit Hadashah, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 17 a 23, Yeshua nos ensina que não é o que entra no corpo que contamina o homem, mas o que é produzido no coração e sai da boca do homem. Yeshua não estava ensinando nada contra a lei kashrut, a lei de alimentação correta descrita na Torá para o povo de Israel, que ele e os talmidim seguiam plenamente. Não é isso que está em pauta. Comer alimentos impuros contamina a pessoa de forma espiritual com efeito no corpo físico. Não podemos ter mais nenhuma dúvida sobre isto. O contexto em que Yeshua estava ensinando sobre não é o que entra no corpo que contamina o homem, mas o que é produzido no coração e sai da boca do homem. Trata-se de uma contaminação que mata a alma. Os anciãos entre o povo de Israel consideravam muito as suas tradições religiosas. E nesta ocasião eles estavam questionando por que os talmidim de Yeshua não lavavam as mãos de forma ritualística, de forma religiosa, antes de comer. Então Yeshua ensina que comer sem ter as mãos lavadas de forma religiosa não contamina o homem, mas que dependendo do que é falado, o homem pode se contaminar de forma espiritual com consequência no mundo físico, no mundo material. Irmãos, uma pessoa com uma enfermidade, um câncer ou outra doença, uma pessoa contaminada com uma bactéria por um vírus, pode ser restaurada. Na pior das hipóteses, partindo dessa terra, pode ter a sua alma salva através de Yeshua para toda a eternidade. Agora, uma pessoa longe do Senhor está espiritualmente contaminada com alguma coisa. Pode ser por alimentação medicamentosa, pode ser por outros motivos, pode estar presa, escrava do pecado que tem perseguido as pessoas de forma implacável, de todas as idades, em todos os idiomas, em todas as nações, utilizando conteúdo audiovisual com palavras contaminantes. Uma pessoa presa no pecado está enferma na sua alma e pode comprometer a sua vida para a vida eterna. A coisa é muito séria. Era sobre isso que Yeshua estava ensinando. Irmãos, as pessoas nessa terra têm escolhido viver no caos que está cobrindo toda a terra. E eu receio que, se estivermos vivendo uma vida de aparência longe do Senhor, eu receio
que podemos ser abalados por toda sorte de males. É importante cuidarmos da nossa alimentação para não sermos contaminados. Porém, mais importante que isso é cuidar da nossa saúde espiritual, para não sermos contaminados na nossa alma. Isso se aplica para todas as pessoas, de todas as idades, em toda a terra. Mais uma vez, cuidado. As ofertas de coisas contaminantes nunca estiveram tão acessíveis para nós em toda a história da humanidade. Estão entrando dentro dos lares através de janelas abertas com as nossas próprias mãos. E depois, através de sugestões que aparecem, fornecidas por uma inteligência eletrônica. Nunca imaginei presenciar em minha vida o que nós estamos vivendo. Tantas pessoas enfermas fisicamente, pessoas enfermas também nos seus espíritos e nas suas almas. Eu nunca imaginei presenciar crianças tão jovens sofrendo por causa dessa contaminação. Homens e mulheres que não conseguem tirar de suas mentes imagens contaminadas que elas presenciaram de alguma forma, às vezes até de forma involuntária. Pessoas que não conseguem se limpar daquilo que penetrou e manchou as suas almas. Um alimento que não faz bem, você ainda consegue de alguma forma colocá-lo para fora. Porém, a alma não tem um sistema digestivo. A alma acumula informações e mesmo situações que foram processadas há muitos anos podem ser acessadas rapidamente. Às vezes até de forma involuntária. Muitos estão enfrentando esse tipo de enfermidade nessa terra. Nessa semana conversamos com uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem. Uma pessoa muito espiritual. E essa pessoa relatou que quando tinha aproximadamente 13 anos, estudando em uma sala de informática, em um colégio que ela frequentava na época, uma outra pessoa na fileira da frente estava assistindo um filme considerado nessa geração como filme para adultos, com imagens e sons contaminantes. Essa pessoa passou apenas os olhos na tela do colega por alguns segundos. E essa pessoa nos compartilhou que enfrenta lutas intensas em sua mente devido àquelas coisas que ela viu por segundos, sem nunca ter acessado esse conteúdo por sua própria vontade, por sua escolha pessoal. Essas produções audiovisuais são planejadas para contaminar, para manchar e corromper a alma, prejudicar a vida espiritual das pessoas de todas as idades e comprometer a eternidade da alma. É um dos piores tipos de contaminação que existe, com resultados devastadores na vida das pessoas. Da mesma forma, as agressões físicas ou verbais, palavras indecorosas, difamações, ensinos onde utiliza doutrinas distorcidas, entre outras coisas, têm corrompido a vida das pessoas.
Nesse caso que compartilhei há pouco, foi um acidente de percurso na adolescência dessa pessoa. Entretanto, muitas situações ocorrem depois de uma alimentação inadequada, uma alimentação impura, como aconteceu no evento de Baal Peor. Líderes entre o povo de Israel se alimentaram com comidas consagradas a ídolos e se prostraram diante de deuses estranhos e se entregaram à prostituição com as mulheres moabitas. Tem uma sequência para ocorrer esses eventos. Pinhas, Finéias, consumido pelo zelo para com Racham, atravessou com sua lança um líder entre o povo de Israel que estava se prostituindo dentro de sua tenda, dentro do acampamento. O problema começou com uma alimentação inadequada do corpo físico e seguiu através da prostituição para corromper a alma daqueles homens. O laço do que vemos, ouvimos, possui rédeas curtas e ao mesmo tempo profundas. Marcam e moldam a vida das pessoas nessa terra e, dependendo da situação, dependendo do problema, pode macular a nossa alma. Foi sobre isso que Yeshua estava ensinando quando disse: não é o que entra no corpo que contamina o homem. Yeshua estava falando sobre a corrupção da alma que pode ocorrer sobre a vida das pessoas. O que é produzido no coração sai da boca do homem, com suas ideias. E isso tem corrompido muitas almas. Sejamos cautelosos com o que falamos, para não contaminar e corromper a nossa alma, nem a alma de ninguém. No texto que lemos em Samuel B, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 6, nos ensina que precisamos ser cautelosos com as nossas ações, até com relação às coisas sagradas de Hashem. Para nos aproximarmos das coisas sagradas de Hashem, precisamos fazer isso com temor, com reverência, de maneira correta, para não sermos consumidos e, dependendo do objeto sagrado, nem podemos tocá-lo. A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus em uma guerra e levou maldição para o local, enfermidades, pragas para os filisteus. Mas quando foi devolvida para o povo de Israel e repousou na casa de Avinadav, da tribo de Levi, o local foi abençoado. Depois do incidente com Uzá, a arca foi levada para a casa de Obed-edom e permaneceu lá por 3 meses. E Hashem abençoou Obed-edom e toda a sua família. Onde quer que a arca do testemunho repousasse entre o povo de Israel, com temor, traziam bênçãos, mas para com os filisteus trouxe maldição. Um objeto sagrado não pode contaminar ninguém, mas nós não podemos tocar o sagrado se tivermos inadequados, impuros, para não sermos consumidos ou prejudicados. Isso é para o nosso próprio bem, irmãos. Imagine você uma pessoa que tem um comportamento dentro da congregação diante de Hashem e outro completamente diferente fora da congregação. Uma vida com duplo comportamento. Pessoas que mudam seu comportamento de acordo com a situação, de acordo com a conveniência. Mudam, dependendo da situação. Se você está enfrentando algum pecado na sua mente, na sua vida, nas suas ações,
Peça ajuda a Hashem. E siga lutando contra esse mal, como um soldado que está em uma guerra e precisa defender a sua própria vida. Nesse caso, você estará lutando para defender a sua própria alma. Para nós fecharmos, o mal tem trabalhado de forma intensa para arrastar multidões de pessoas para fora dos caminhos de Hashem. Irmãos, o nosso proceder nessa terra poderá nos livrar ou nos condenar. E eu espero de coração que nenhum de nós espere chegar naquele dia diante de Yeshua para compreender que o que sai da nossa boca realmente contamina a nossa alma. Hashem, através de Yeshua, deseja nos libertar, mas as nossas palavras, as nossas próprias palavras, podem nos condenar. Yeshua nos ensinou sobre isso também, em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado, porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Além disso, daremos conta também de tudo o que fazemos ou até que deixamos de fazer. Todos os segredos que carregamos dentro do nosso coração, seja eles bons ou ruins. Correleta, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Pois Deus levará a juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele mau. Irmãos, a minha recomendação para cada um de vocês: entre no seu quarto e abra o seu coração para o Senhor. Entregue a sua vida toda na mão dele, antes que Satã faça no seu lugar. Abra seu coração, se derrame diante do Senhor, clame pela ajuda dele, e certamente você será libertado, libertada. Eu não sei o que você sente ao ouvir um texto como esse, mas a Ruach HaKodesh nos convida mais uma vez para acertarmos as nossas vidas o mais rápido possível, porque o tempo está se esvaindo. Não deixe nenhum mal crescer no seu coração e contaminar a sua alma. Seja cuidadoso para você não ser usado pelo mal para contaminar a sua alma ou a alma de outras pessoas nesse olhar. O desejo da Ruach HaKodesh é que não sejamos contaminados, que não sejamos hibridizados por este mundo, que a nossa essência não seja contaminada, para não contaminarmos outras vidas. Isso passa de uma pessoa para outra. Pessoas dizem com os lábios que amam Hashem, mas com as suas ações do coração demonstram que estão bem longe do Senhor. Não seja assim mais com a nossa vida. Marcos capítulo 7, versículo 6. Yeshua lhes respondeu: Yeshayahu estava certo ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não sejamos assim. Não seja assim mais com a nossa vida. Hashem nos chama para obedecermos suas instruções através da Torá, para sermos purificados no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso espírito, para sermos sem misturas.
Nós temos ainda um caminho longo a seguir pela frente, intenso, com intensos desafios, e oro para que cada vez mais permanecemos firmes em Yeshua, sendo purificados a cada dia, através da vida do Mashiach na nossa vida. Só a vida do Mashiach na nossa vida é que pode transformar a nossa vida, nos purificar. Que Hashem abençoe cada um de vocês e tenha forças para seguir na direção dessa purificação, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É o desejo do meu coração. No próximo Shabat, dia 13/4, teremos uma única Parashá, 27, Zariá, conceber, que introduz as várias categorias de contaminação gerada pelas pessoas. A mulher que dá à luz deve passar por um tempo de resguardo. E assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, damos graças a Ti pelas Tuas instruções. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nos ajude a compreender a importância de sermos purificados, a importância da alimentação limpa na nossa vida, para a limpeza do nosso corpo físico, com reflexo na nossa vida espiritual. Dê força a cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe que cada um deles tem vivido. Eles têm a força do Senhor para se apresentarem diante do Senhor e se desvencilhar de todas as coisas de mal que ainda tem entristecido o teu coração. Nos ajude a estarmos de pé com as roupas limpas sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach, é o que eu lhe peço, invisível para os olhos do mal. Tenha misericórdia, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua. Nos ajude a estarmos corretos diante de Ti e sermos um instrumento nas Tuas mãos para propagar também essa purificação na vida de muitas outras pessoas, e que essas almas sejam alcançadas, limpas e alcançadas pelo Senhor. É o que eu lhe peço. Fica conosco. Nós confiamos no Senhor. Bechém Shua Mashiach, que assim seja.